Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Olá, meu povo! Boa terça-feira! Tudo bem com vocês? Ela segue entupida, gente. Não, eu nem lembro a última vez que eu gravei um programa desse, que uma de nós duas não estávamos doentes, com tosse, que a gente teve que parar 500 vezes pra tossir. Não está sendo fácil. Esse verão não está sendo fácil. Bom, eu queria começar o programa com uma comemoração, né? Ah, é parasita! Ah, é parasita! É Angu de Grilo! Angu de Grilo! Olha, você já veio imaginar que eu estou... E tem Flávia no troféu Mulher Imprensa. Se quiserem votar, eu nunca faço essas campanhas. Meu Deus, a pessoa não dá nem um boa noite, já sai anunciando. Desculpa, gente. Educação não há mais nesse Brasil. Boa noite, Flávia. Pode chegar no seu programa de rádio. Boa noite, gente. E aí? Estamos muito felizes. Quer dizer, minha mãe não sei, eu estou muito feliz que Parasita ganhou. E vamos começar a introduzir os temas, né? Hoje a gente vai falar de Oscar, obviamente, que aconteceu no último domingo, a premiação. Vamos falar da alta do dólar, que tá babado, quebrando recordes. 4,32, meu povo. E vamos falar de um assunto que também nos pedem muito e a gente não tinha falado até agora, mas os acontecimentos da última semana nos obrigam, que é o racismo na comunicação. Então fique com a gente até o final, que esse episódio hoje vai ser um Angu de Grilo, de temas, e vai ser babado. Pesou a camisa. Bom, Oscar, eu fiquei muito feliz que Parasita ganhou. Eu acho que eu falei daqui desse filme em 2 episódios que eu recomendei. Minha mãe não tinha visto ainda, depois você assistiu e acabou não comentando aqui o que você achou. Eu gostei muito de Parasita, mas eu festejo mais o simbolismo dessa vitória do que o filme propriamente, sabia? Eu achei ele um Bacurau sul-coreano. E achei que o Brasil errou em não ter indicado Bacurau para disputa. Porque acho que tem uma narrativa que talvez atravesse os países emergentes, que é de confrontar as desigualdades, né? Essas assimetrias, que talvez estejam ocupando o imaginário dos criadores, dos artistas, enfim, mobilizando cineastas, dramaturgos nessa direção. E me parece que talvez o Brasil não tenha entendido isso. Mas o Brasil não indicou Bacurau ou não foi aceito? Não indicou Bacurau. O Brasil indicou Vidas Invisíveis, né? É verdade. Porque parece ser um filme excelente, eu já ouvi as melhores críticas, mas repete um pouco a lógica central do Brasil, de outras narrativas, uma leitura mais humana, mais dramática, mais sentimental, ainda que seja de uma abordagem sobre o machismo, sobre essa sociedade patriarcal, a opressão de gênero. Agora, a narrativa... Tá querendo ver sangue. Eu não sei, porque tanto o Parasita quanto o Bacurau tem uma crueza, né? Um realismo assim muito, muito brutal, que eu acho que é meio que um sacode nas sociedades em que eles estão inseridos e que está causando um desconforto, um mal-estar nos próprios países, por exemplo, o Brasil e provavelmente a Coreia, mas que também tem ajudado nas reflexões digamos assim, da elite esclarecida dos mercados mais desenvolvidos. Então, acho que seria muito interessante se o Brasil tivesse apresentado. Eu acho que a experiência de Bacurau e de Parasita são muito parecidas, muito fortes, né? Esse duelo, esse enfrentamento. E das coisas que mais me impressionam em Parasita, que ele tem uma leitura até muito, muito clara, né, da luta de classes. A forma como eles brincam, ou como eles apresentam a estratificação social com andares, escadas, né, topo e base, porão. Isso não é spoiler, tá, gente? Porque tá presente em várias situações do filme. E depois eu li, aliás, um texto ótimo da Camilinha Silva, que ela postou no Instagram, falando que a casa do Parasita, ela foi construída para o filme, com as diferentes nuances, que aí quem já viu o filme vai entender,
e quem não viu não vai ser spoiler. Mas veja o nível de sofisticação da construção cinematográfica mesmo dessa obra. E eu li que o diretor, que também ganhou... Como é o nome direção, dele? Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Ele começou a pensar esse roteiro, esse filme, muito jovem, por uma experiência que ele teve de dar aula, de convivência com uma família da elite coreana. E a Coreia tem se confrontado com essa questão da desigualdade. Eu leio há um tempo, porque é um dos tigres asiáticos, que teve um salto em termos de desenvolvimento, de crescimento econômico, a partir da educação. Tem todo um debate que apareceu também nas redes sociais, na internet, em relação ao investimento, né, que a Coreia tem feito, que a Coreia do Sul tem feito na direção da difusão, da produção da indústria cultural. Inclusive com o K-pop, né, que é o gênero musical que virou uma febre no mundo todo, que é um projeto de governo mesmo da Coreia do Sul, criar esse segmento de jovens, adolescentes, mas jovens adultos, cantando música pop coreana, e virou um fenômeno no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Pois é. Camilinha Silva, Diário da Camila, é o Instagram dela. Vale a pena dar uma lida no... Ela fez pequenas resenhas sobre vários filmes do Oscar, mas essa sobre Parasita eu realmente não sabia da história da casa. Agora, essa questão da desigualdade na Coreia tem tido repercussões, inclusive, nas relações familiares. Um tempo atrás, já tem mais de ano, talvez uns 2, 3 anos, o New York Times publicou uma reportagem longa falando da situação dos idosos. Tem um índice de suicídio altíssimo de idosos por lá, porque a Coreia não investiu num sistema de previdência social, de aposentadoria. A gente vai sempre cair nessas questões, né, da transferência de renda, porque havia uma espécie de compromisso que era não uma lei, uma filosofia, não sei, um entendimento cultural que vinha de Confúcio, de que os mais novos cuidariam dos mais velhos. Acontece que essa busca pela mobilidade, pela ascensão social, tirou os mais jovens das cidades do interior, provocou migração, um compromisso com o trabalho, com ganhar dinheiro, com a acumulação, que em alguma medida subverteu as tradições culturais milenares, eu acho que posso dizer isso, seculares, sim, ou milenares da Coreia, e os velhinhos começaram a perder capacidade de trabalho, naturalmente, não tinham renda e começavam, ora, a morrer de frio, de necessidades, e começou também um índice de suicídio. Se eu achar essa reportagem do New York Times, eu vou pedir para a Isabela incluir no nosso Medium. Mas isso tudo é para ver o tamanho aí das desigualdades que vão sendo criadas a despeito de um desenvolvimento econômico que é o lado mais visível. Nesse sentido, a provocação que Parasita faz, eu acho muito interessante, porque a gente que admira, né, um lado de desenvolvimento, de potência econômica da Coreia do Sul, sem pensar nos efeitos colaterais, né, de aumento de desigualdade, de precarização, das más condições habitacionais, da falta de oportunidade. E isso, na América do Sul, se assemelha muito à imagem que a gente construiu do Chile e que viu ruir com essas manifestações. Exatamente. Do ano passado. Quem tá ouvindo Ângulo de Grilo desde o início pegou nossos episódios daquele caos que estava em alguns países da América do Sul no ano passado, no fim do ano passado, já no último trimestre. E a gente falou muito disso aqui no Chile. Falamos, inclusive, também no episódio de Reforma da Previdência, né? Que o Chile fez uma reforma da Previdência que serviu de modelo para nossa reforma aqui no Brasil e acabou ruindo tudo e já tiveram que já voltar fizeram atrás. Várias correções, inclusive uma recente. Depois dessa onda de manifestações, a última mudança foi de instituir ou aumentar contribuição patronal na reforma de Previdência, no tal sistema de capitalização, que é aquele que o ministro Paulo Guedes, aliás, o ministro que chamou de parasita os funcionários públicos. Eu não sei se ele queria surfar a onda do Oscar. É verdade que hoje, nessa segunda-feira, ele se desculpou, dizendo que, claro, é o padrão, foi mal interpretado, foi fora de contexto, mas o modelo de capitalização que ele queria instituir no Brasil e que foi derrubado na reforma da Previdência
era esse de capitalização sem contrapartida, né, sem contribuição solidária ou equivalente do patronato. Isso não deu certo no Chile. Bom, enfim, deixa a Isabela falar um pouco, porque eu ia puxar outro Oscar, que é o Oscar de melhor documentário. Calma que você tá falando há 10 minutos seguidos. Então né? Silencio. Não, eu fiquei mais feliz com a vitória de Parasita por esse momento, né, que a gente vive e acompanhar a trajetória desse filme, que foi derrubando aí algumas barreiras, né, que foi ganhando prêmios acho que no último ano praticamente, desde Cannes até o Globo de Ouro, que o discurso do diretor, o Bong Joon-ho, começou com: se os americanos ultrapassassem a barreira da legenda, eles iam descobrir um mundo de audiovisual para além do que estão acostumados, porque parece que nos Estados Unidos isso é realmente uma questão. Os americanos, os estadunidenses se recusam a assistir filme com legenda. Então, se blinda, né, de uma quantidade de cultura inimaginável, e ninguém esperava que Parasita fosse ganhar melhor direção, que fosse ganhar melhor filme, muito menos. Ganhou melhor roteiro original, e isso era já previsível, e ganhou o melhor filme internacional, que foi até uma mudança. É o primeiro Oscar que não chama melhor filme estrangeiro, chama melhor filme internacional. E essa também é uma mudança linguística interessante pra gente pensar que estrangeiro a partir de que ponto, né? Do que a gente tá falando. É uma leitura muito etnocêntrica, né? De que os Estados Unidos é o centro e tudo que tá fora dali é estrangeiro, é o estranho, o outro. Então eles mudaram essa nomenclatura, agora é internacional. Então são de filmes que não são produzidos, não são feitos nos Estados Unidos, de origem norte-americana. Ganhou esse, que era o esperado também, né? Melhor filme internacional. Quando ganhou a direção, os comentaristas já ficaram: olha, se ganhou melhor direção, então já tá indicando que talvez ganhe melhor filme, uma coisa que ninguém esperava. O que estava mais cotado entre todos era o 1917, né? Que eu achava que ia ser desculpa perfeita pra não ganhar o Parasita, porque é um filme de guerra dos Estados Unidos, que eles adoram essa narrativa de guerra, gravado todo em plano sequência, que seria uma novidade, primeiro filme de guerra gravado todo em plano sequência. Pois é, eu também achei que a coisa da técnica, né, da linguagem cinematográfica, assim como Birdman, sim, né, ganhou, e também foi um filme em plano sequência. Pra mim era desculpa perfeita pra derrubarem Parasita. O 1917 ganhou essas categorias de efeitos especiais. Qual foi a outra? Fotografia, montagem. Quem ganhou foi Ford versus Ferrari. Efeitos sonoros também, né? Acho que... não sei. Que tem uma piada que tá rolando nas redes sociais, que é efeitos sonoros de Ford versus Ferrari. Eu achei muito engraçado. Tiveram algumas zebras também, né, no Oscar. Alguns filmes que foram super indicados. Tinha uma grande expectativa de que iam sair varrendo a premiação e, na verdade, não ganharam muita coisa. Coringa foi o filme com o maior número de indicações, 11. E só ganhou melhor ator, o Joaquim Fênix. Joaquim Fênix, em bom português. E melhor trilha sonora, não é isso? Uma Vez em Hollywood, 1917, o Irlandês. Todos tiveram 10 indicações, o Irlandês teve 10 indicações e não levou absolutamente nada. Não ganhou nenhum prêmio. História de um Casamento, Adoráveis Mulheres, Jojo Rabbit e Parasita tiveram 6 indicações cada um. Parasita ganhou 4 de 6, História de Casamento ganhou uma só. Também se esperava que ganhasse mais, mas ganhou uma só de melhor atriz coadjuvante, da Laura Dern. O Parasita foi o primeiro filme falado em outro idioma que não inglês que ganhou o melhor filme, né? Então tiveram algumas zebras aí nessa premiação, mas eu fiquei muito feliz de Parasita ter ganho. Fiquei muito feliz com a felicidade do diretor, fiquei muito feliz que ele deu seus discursos todos em coreano, que ele não falou inglês e claramente foi uma posição dele, política. Foi política, ele fala inglês muito bem, mas ele faz questão de, nos discursos, né, de agradecimento, e em toda a temporada de premiação, Parasita foi muito reconhecido, e ele fez o discurso em coreano, mas diz que em reuniões também da indústria, que ele finge falar mal o inglês porque as pessoas falam de uma forma diferente. Então ele usa muito essa questão da barreira da língua para testar, analisar a forma como as pessoas lidam com ele, tratam com ele. Foi muito bonito também a parte, quando ele agradeceu ao Oscar de melhor diretor, ele fez uma referência
carinhosa sobre a inspiração que Martin Scorsese exerceu sobre ele, e a plateia toda se levantou e aplaudiu o Scorsese, que é de fato um mestre, né? Eu não acho o Irlandês a melhor produção dele, vi o filme, acho interessante, mas eu acho que é um pouco mais do mesmo, mas tem que respeitar, né? A reunião de veteranos que ele promoveu no Irlandês é muito legal, muito interessante. O que mais que eu queria falar? Sobre outros Oscars que a Isabela mencionou. Eu não fiquei exatamente satisfeita com o prêmio do Brad Pitt e da Laura Dern. Eu não vi os filmes das mulheres, então não posso avaliar as indicações. Mas achei que, assim, não achei uma atuação primorosa para render um Oscar de atriz coadjuvante para o papel dela em Histórias de um Casamento. E acho que Anthony Hopkins, Joe Pesci e o próprio Al Pacino estavam melhores em seus filmes, Dois Papas, né, e O Irlandês, do que Brad Pitt em Era Uma Vez em Hollywood. Porém, Brad Pitt é Brad Pitt, né, Tarantino é Tarantino. Eu entendo que a indústria tenha feito um afago, porque Era Uma Vez em Hollywood é muito interessante o filme. Você não viu, né? Não. Ele é interessante porque ele propõe um outro final, ele reconta uma história hollywoodiana. E eu acho que ele toca afetivamente no coração das pessoas. Então, o Tarantino, alguém tinha que ser premiado ali nessa história. Mais ou menos que nem La La Land, né? No ano de Moonlight. Melhor cena. O melhor filme é La La Land. E, gente, né? Não desce todo mundo que é Moonlight. Saudades do tempo que o Oscar tinha mais de um indicado negro, né? Já que esse ano foi uma só, somente uma atriz. Só teve uma atriz. Cynthia Erivo. Ela é a protagonista de Harriet, que é a história de Harriet Tubman, uma abolicionista, talvez a ícone, né, do abolicionismo negro americano. É um filme que ainda não chegou aqui, mas em chegando nos cinemas ou nos streamings, eu acho que vale a pena a gente assistir, porque é muito pedagógico. E ela também cantou lindamente, Sim. Porque ela concorreu, a Cynthia, tanto a melhor atriz quanto a melhor canção. Sim, a apresentação dela cantando foi tudo. E o look dela do red carpet, aquele vestido branco, tava um escândalo. Que foi o stylist, foi o Jason Bolden aqui do... Acho que a gente até falou dessa série da Netflix, chama Styling Hollywood, que é super divertida. Fala sobre o Jason Bolden e o marido dele, a Deb Curtis, que eles têm uma empresa. Ele faz o styling de várias estrelas de Hollywood e o marido é arquiteto e faz as casas de várias estrelas de Hollywood. É super divertido, tem na Netflix. E ela estava vestida maravilhosamente com um ateliê Versace branco, simplesmente tudo. Uma fenda incrível, um decote incrível, toda de branco, mais o vestido dourado com que ela canta, que é uma gola alta, que faz quase uma... Nem sei como é que chama aquilo. Quase uma auréola, sei lá, quase um esplendor. Também foi produção dele. Outra coisa que eu queria fazer uma observação é como os filmes da Netflix saíram meio de mãos abanando, né? História de um Casamento, Irlandês, Dois Papas, não ganhou nada, foi indicado em 3 categorias e não ganhou. Então, a gente não tem ainda exatamente como saber se é uma retaliação, porque grandes diretores e tal são terminantemente contra esse negócio de streaming. Então a gente não sabe exatamente como a academia está se comportando. E agora, nesse momento em que os filmes feitos para streaming, feitos já dentro da plataforma Netflix, estão chegando a essas grandes competições. Veremos cenas dos próximos capítulos. Eu não terminei sobre o Oscar, você terminou, mas eu tenho mais umas coisas para falar. Primeiro, o Coringa, absolutamente impressionante, avassaladora a interpretação do Joaquin Phoenix, ou Joaquin. Muito, muito, muito maravilhoso. Mas o que eu queria era lembrar Elton John, que ganhou a canção, Sir Elton John, que ganhou a canção original, e ele falou que foi o primeiro prêmio, né, o primeiro Oscar da vida dele. Caramba, e é o Elton John. Foi tão legal, foi tão bonito isso. A musicista, não sei, compositora, que ganhou pela trilha de Coringa, também fez um discurso lindo. E a trilha de Coringa é uma coisa impressionante, como ela é comovente, como ela te atravessa e ensina coisas sobre o filme. Parece que 1917 também tem uma trilha assim, que é considerada personagem.
Mas o principal, acho que o prêmio que mais me tocou o coração não sei. foi nenhum deles, foi Hair Love. Eu não vi. Esse Tem aonde? Você filme, viu? gente, tá no YouTube, no aberto, YouTube. 7 minutos. É uma coisa linda, a gente pode ver agora quando acabar. É uma coisa linda. O discurso, o Metal, que é um dos diretores, ele no final dedicou o prêmio ao Kobe Bryant, que a gente já falou na semana passada, sobre ele aqui. Mas o Kobe Bryant que ganhou, né, foi o único atleta que já ganhou um Oscar, e ele ganhou em curta de animação, mesma categoria de Hair Love, pela animação do Dear Basketball, que é a carta que ele escreveu quando se aposentou, que circulou por aí o tempo todo, depois que ele morreu. O filme é lindo porque é um pai negro aprendendo a lidar com o cabelo afro da filha. É muito legal, tem humor, é muito engraçadinho e é muito afetuoso, muito amoroso. E ele falou, tanto ele quanto a diretora, a companheira dele de produção, chamaram atenção para isso. Representatividade importa, naturalizar o cabelo afro, né, trazer esse protagonismo negro para a produção também de animação, que é igualmente rara essa participação. Foi muito lindo ver Hair Love ganhar o prêmio. E ainda no capítulo Kobe, Spike Lee, que se vestiu de roxo com debrum amarelo e bordô nas costas do blazer, do paletó e na lapela, número 24. E Jane Fonda, maravilhosa. Ela foi escolhida para anunciar o prêmio de melhor filme e ela usou um vestido vermelho que ela já tinha usado no Festival de Cannes em 2014. Então ela não apenas se reapresentou com um mesmo vestido, que aliás eu morrendo de inveja, 5 anos depois de se caber no mesmo vestido, meu sonho de consumo. Mas enfim. E além disso, ela entrou com o casaco vermelho que ela tem usado nas manifestações de alerta contra as emergências climáticas. Em Washington, né? Toda semana ela é presa. Toda sexta-feira a Jane Fonda é presa. Toda sexta-feira ela é presa por manifestação em local proibido. Ela usa sempre esse mesmo casaco vermelho e ela entrou no palco do Oscar com o casaco no ombro. Então, assim, ela é uma mulher incrível, porque já tem mais de 80 anos e faz do ativismo muito frequente, uma militância muito, muito frequente, muito ativa na direção de preservação da natureza, igualdade de gênero. Super bacana. Eu sou fã dela, assisto Frankie and Gracie, que é uma série também Netflix, que ela protagoniza junto com um monte de fera já também da terceira idade. E é muito legal, porque tem muita autopiada, né, sobre envelhecimento. A série é um barato e Jane Fonda em grande fase, mostrando que a gente pode não só viver, produzir, mas estar do lado certo, vida fora. Última coisa que eu queria comentar de Hair Love, que eu não vi, mas eu, enfim, vi várias pessoas comentando nesse fim de semana, que também é uma visão muito positiva da paternidade negra, né? Foge desse estereótipo que a gente está acostumado a ouvir de homens negros que são brutos, que vão embora, que largam suas famílias, de famílias negras que crescem somente com a mãe. Estamos acostumados a ouvir relatos de paternidade negra só pelo lugar do negativo, pelo olhar do negativo, do abandono, do brutal, do grosseiro. E esse filme, pelo que estão dizendo, traz também uma visão positiva dessa paternidade negra. Também do acolhimento, também do afeto, também da presença. Da presença, do cuidado. É uma delícia de filme e é muito curtinho, gente. Vale muito a pena. Tem que viralizar, tem que ser exibido nas salas de aula por professor. Ele tá aberto, até uma coisa bacana, né? A Sony liberou esse curta, tá aberto. Ah, não, e a gente não falou também de documentário, cara. Não ganhou Democracia em Vertigem. Democracia em Vertigem não ganhou. Ganhou American Factory, indústria americana, que também está disponível já no streaming, é filme Netflix. Era favorito, porque inclusive o filme tem produção de Michelle e Barack Obama, é a estreia deles como produtores dessa indústria. Então fica difícil competir, né? Nossa, velho.
Mas é um filme muito interessante porque é a experiência de uma empresa chinesa abrindo uma fábrica no território americano, numa cidade que tinha entrado em decadência brutal pelo fechamento de uma fábrica de automóveis americanos, se não me engano, uma fábrica da GM. E aí tem toda esse aculturamento. De um lado, trabalhadores chineses se adaptando à cultura americana e os americanos ao modelo chinês, e um questionamento à questão do sindicalismo que os chineses têm ojeriza. É muito interessante. O ano passado foi um ano de muita tensão entre Estados Unidos e China, por razões comerciais e dessa questão da produção. A gente está no meio dessa epidemia do coronavírus, que tem tido impacto forte na economia mundial, também em razão do tanto que a China centralizou a produção de partes e peças de cadeias industriais do mundo inteiro. Então o filme, eu acho que tinha tudo a ver, além dele ser de muito interesse para os americanos do ponto de vista econômico, de ter essa camisa pesada de Michelle Obama, ele traz discussões. E eles ganharam o filme de documentário, e no discurso houve uma referência muito carinhosa e enfática à Democracia em Vertigem, mas ela fez praticamente uma evocação, quando os trabalhadores do mundo se unirem a essa situação, e aí foi uma interpretação de um manifesto comunista, Trabalhadores do Mundo Univos. Tá bombando lá, porque imagina, nesse tensionamento, nessa polarização esquerda-direita, essa evocação na cerimônia do Oscar a uma defesa do socialismo, do comunismo. Muito interessante o filme, também recomendo. Bom, então vamos mudar pro próximo tema, né? Porque daqui a pouco não vai ter mais espaço nesse podcast, vocês vão ficar 1h30 ouvindo a gente. Dólar, Flávia, o que você quer falar de dólar? Dólar hoje, segunda-feira, fechou a 4,32, mais um recorde histórico aí pra conta. Não, eu quero chamar a atenção, rápido, uma participação rápida, mas acho que uma participação rápida do dólar? O dólar vai fazer uma pequena participação aqui no Ângulo de Grilo. Uma participação rápida sobre essa questão do dólar, que desde o fim da semana passada voltou a subir com força, e aí mais um lado um pouquinho mais didático sobre essas implicações, né? A gente tem tido essa pressão da moeda americana em razão, primeiro, na virada do ano, daquela tensão Irã e Estados Unidos, que parece que já aconteceu tem 3 anos. Pois ninguém mais verdade, fala disso. Eu nem lembrava Parecia mais. que era a Terceira Guerra Mundial, e ninguém mais fala disso. Aí veio o coronavírus, que trouxe muito impacto sobre as expectativas de crescimento da economia mundial. A bolsa ficou fechada, né? A bolsa chinesa ficou fechada 2 semanas atrás, por conta do ano novo. Uma semana. Exatamente, por causa do ano novo chinês. Na semana passada voltou, reabriu com uma queda forte, mas já passam de 1.000 mortes. É horrível, a gente fala um número aqui no Ângulo de Grilo, e quando a gente começa a editar, já tem mais 200, sim. Enfim, está em progressão geométrica. A gente sabe que aqui no Brasil chegaram 34 brasileiros, né, que estão em quarentena lá em Anápolis, em Goiás, mas não tem nenhum caso confirmado, mas de confirmado há essa expectativa de impacto na economia mundial, em razão aí dessa ruptura. Tem fábrica no Japão, acho que até na Coreia, interrompendo ou reduzindo produção em razão dessa dificuldade da entrega, da chegada de partes e peças da China. Além disso, a redução da atividade econômica da China em razão dessas quarentenas, das ações de prevenção, né, à epidemia, ela está reduzindo a demanda da China por produtos que ela importa no mundo inteiro. Então a gente está vendo o minério de ferro brasileiro perder valor, minério de ferro, que o Brasil é um grande exportador, né, pela Vale, perder valor, o que reduz as exportações brasileiras. O mesmo está acontecendo com outras mercadorias, com outras commodities. O petróleo também caiu de preço. E o dólar sobe por quê? O dólar sobe porque as exportações brasileiras tendem a diminuir, então o dólar fica mais escasso no mercado brasileiro. Os juros caíram de novo para 4,25% ao ano. O Copom reduziu a taxa básica de juros, o que em tese é bom
para crédito, para estimular o crescimento, mas para investidor estrangeiro, eles se desinteressam do mercado brasileiro e acabam comprando dólar para sair do país. Então isso também pressiona a moeda americana e a gente tem que observar, porque em o dólar mantendo essa tendência, se estabilizando nesse patamar aí acima de 4,30, ele realmente pode ter algum tipo de efeito na inflação, porque os produtos que a gente importa, a gente vai importar por essa cotação mais alta e isso acaba contaminando os preços internos. Exemplo, o trigo, exemplo, açúcar, exemplo, gasolina, os combustíveis de forma geral, os eletrônicos, os produtos que usam aço, todos esses insumos que são componentes da nossa cadeia produtiva, que são importados, eles acabam sendo contaminados pela alta do dólar. Na semana passada, o mercado financeiro estava esperando um dólar entre 4,5 e 4,10 para o fim do ano. A gente já teve essa mudança de patamar, então acho que é uma coisa que vale a pena a gente observar. Mas para o fim do ano, que fim do ano? Fim desse ano. 2020? Já estão projetando o fim de 2020? As expectativas eram disso. Jesus. A gente tá, semana passada 4,10, essa semana mantida em 4,10 a cotação, o dólar chegar ao fim do ano nesse patamar. Só que a gente está nesse momento com o dólar a 4,32. Quer dizer, se essa cotação, esse nível persistir, você vai provocar uma revisão das projeções, né, que podem ter impacto econômico. Para quem vai viajar para o exterior, tem planos, né, de viajar. Não vai ter viagem para Disney não, gente. Felizmente não vai estar dando. Exatamente. Fica muito mais caro. Pra quem tá planejando viajar, desplaneje. Viaje pelo Brasil, em real, porque vai ficar um pouco caro essa brincadeira. E esse é um colateral que pode ser positivo para a atividade turística. Sim. No Brasil. Aliás, esse ano, esse verão, eu acho que tem muita gente de classe média e tal que optou por viajar pelo Brasil já para fugir de uma alta do dólar que se intensificou no ano passado e que aumentou ainda mais agora. Então vamos ficar de olho, porque o dólar impacta não apenas quem é rico, quem viaja e tal, mas ele pode ter correlação com o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Bom, agora vamos para a reta final desse programa, pelo amor de Deus, que já falamos de 250 coisas. A gente, na verdade, nessa parte que resolvemos falar de racismo na comunicação, a gente queria mais propor uma reflexão, né? Vocês devem estar sabendo, da última semana, que tivemos um episódio de racismo no jornalismo, em telejornal, teve também um certo desconforto, com certeza também motivado por racismo na podosfera, nesse universo de podcasts. Mas eu fiquei espantada com a reação de surpresa das pessoas. Como se esses episódios de racismo na comunicação já não fossem o esperado. Como se a gente ainda não tivesse preparado para isso. Como já não fizesse parte do cotidiano do Brasil episódios de racismo em todas as áreas. Não só na comunicação, mas em todas as áreas. No direito, na justiça, na medicina. A gente já até falou aqui, né, no episódio de Ângulo de Grilo sobre racismo na medicina. Eu fico um pouco chocada com a reação de surpresa das pessoas que consomem conteúdo de comunicação de se depararem com o racismo nessa área. Assim como a gente ainda se surpreende quando vê uma propaganda ou uma peça de publicidade sendo machista, cometendo algum tipo de LGBTfobia, como a gente ainda se surpreende, como se essas estruturas não fossem completamente, dentro do seu interior, presas numa lógica ainda muito embranquecida, ainda muito machista, ainda muito composta por homens, né, nas posições de poder, ainda muito de pessoas héteros, então difícil você ter uma pessoa LGBT, uma pessoa trans tomando decisão dentro de grandes empresas, de grandes corporações. Então as estruturas permanecem inabaladas. E aí o que eu fico pensando muito quando mais um episódio de racismo na comunicação acontece, ou quando mais um episódio de machismo acontece na publicidade, por exemplo, o que a gente tem feito também como público, como audiência, dentro das nossas pequenas ações, né? Do que a gente está escolhendo consumir. É óbvio que eu acho que nosso papel de público é sempre criticar, questionar, levar esse questionamento a quem cometeu o erro. Oi, como assim? Olha, ouvi, não gostei. Olha, isso que você falou não foi legal. Olha, eu acho que você colocou fulano numa posição desconfortável. Porque eu acho que como público a gente tem o dever de cobrar, é óbvio, né, como consumidor. A nossa audiência é o que dá dinheiro, né, para todo tipo de conteúdo que a gente consome, direto ou indiretamente.
Então eu acho que a gente tem que ter esse primeiro plano de cobrar mesmo e de pedir uma resposta, uma posição, uma retratação, um pedido de desculpa, qualquer que seja a forma como isso vai ser resolvido. Mas eu também fico pensando qual é a nossa postura ativa. O que a gente, além do que a gente está cobrando, o que a gente está botando dentro das nossas ações, do que a gente está, de fato, escolhendo consumir. Estamos consumindo outro tipo de conteúdo que não fira esses nossos princípios, que a gente entenda que tenha mais responsabilidade para tratar desses temas, que a gente está querendo tanto consumir conteúdo, que a gente espera que tenha mais sensibilidade sobre questão racial, que faça mais recorte, que entenda mais o lado dos negros brasileiros ou da população indígena brasileira. A gente está consumindo conteúdo direto da fonte? A gente está consumindo conteúdo de quem de fato vai saber fazer esses recortes, vai saber fazer esses comentários, de quem vai ter mais cuidado de lidar com esses temas? Ou a gente está consumindo o mesmo conteúdo das mesmas pessoas de sempre, esperando que elas vão implementar alguma mudança nessa estrutura, o que é muito difícil. Eu não estou dizendo que não vai ter nenhum tipo de mudança em grandes corporações. Eu acho que essas estruturas estão se modificando mais lentamente do que eu gostaria. Sim, mas eu acho que elas estão passando por mudanças por causa das nossas cobranças, porque estão vendo que nós, como público, estamos parando de dar audiência, estamos parando de assistir, estamos criticando, estamos cobrando uma postura diferente. Questionando. Então, as grandes corporações estão implementando mudanças dentro de suas estruturas por causa da nossa cobrança, mas isso é muito lento, é um processo muito lento. E até lá, a gente vai continuar consumindo as mesmas coisas, reclamando das mesmas coisas, se surpreendendo quando mais um episódio de racismo, de machismo, de LGBTfobia vier à tona. A gente vai continuar nesse ciclo sem fortalecer os discursos que a gente se identifica. Então, isso é uma coisa que eu penso muito, assim. E também o que a gente está esperando, né, desses conteúdos. Se a gente tem um programa que só tem pessoas brancas que apresentam, se a gente tem uma peça publicitária que é feita somente por homens brancos, o que você espera que saia daí? É óbvio que essas pessoas podem ter sensibilidade com outras pautas, podem ter empatia com outras causas que não são as delas. É óbvio que um grupo de mulher branca ou um grupo de homens brancos pode ter simpatia por uma questão de gênero, uma questão racial que não os compete. Mas, será a mesma abordagem? A gente não está esperando uma linguagem, ou um recorte, ou uma sensibilidade que não tem como vir, por não ser um lugar de vivência, ser um lugar somente da empatia. E esse lugar de empatia tem um limite do quanto a gente consegue chegar. A parede que divide a empatia da vivência é intransponível. Por mais empatia que você tenha por uma causa de alguém, você não vai conseguir entender o lado da vivência, você não vai conseguir falar pelo lado da vivência. Então, o que também a gente está esperando, né, desse conteúdo? Por que a gente não está buscando outras fontes que satisfaçam esse nosso desejo do que a gente está querendo ouvir, do que a gente está querendo se sentir representado? O que a gente espera desses conteúdos que são produzidos por essas estruturas que a gente ainda sabe que são muito embranquecidas, muito enrijecidas, muito tradicionais, muito heterossexuais, muito brancas, muito masculinas? O que a gente está esperando disso? Ou então o que a gente está esperando de representatividade em grupos de que são todos iguais, que se propõem a debater vários temas, mas são sempre os mesmos tipos de pessoas debatendo os mesmos temas. Então, eu tô fazendo uma reflexão para além da crítica a esses produtos, para além da crítica aos episódios que aconteceram na última semana, mas de qual é a nossa postura mesmo, como público. Me coloco como público também, pensando o que eu tenho consumido e o que eu tô esperando desses conteúdos. O que você tá aí? Que eu mexo no fio. Não, a minha mãe não para de se mexer, cara. Ela mexe no fio, aí faz barulho. Ela mexe o celular, aí faz barulho. Eu tô só ouvindo o vazamento todo aqui no microfone. Aí ela se mexe na cama, ela fica arrastando. Vocês ouvem isso aqui, ó? Essa é ela se arrastando na cama, que ela estica a perna, ela vira pra um lado, ela vira pro outro. Não consigo ficar quieta. Eu concordo com tudo isso que a Isabela tá falando, sobre a ótica do ativismo do consumidor, né? De informação, de entretenimento, de como você pode mudar seus padrões de consumo. Aliás, não é diferente de consumo de mercadorias, né? E serviços de forma geral. E a gente trata muito disso aqui, né? De como a postura crítica do consumidor ela faz
diferença. Agora, eu queria trazer o lado dessas empresas mainstreams ou marcas ou profissionais na direção dessa consciência antirracista, feminista ou antipatriarcal. Eu acho que estar apenas bem intencionado ou se pensar como alguém bem intencionado e livre de preconceitos, coisa que nós sabemos que ninguém é, não é suficiente. Acho que é preciso um investimento em pedagogia, numa alfabetização e a partir daí em outros níveis educacionais do que significa ser antirracista, do que significa estar alinhado a princípios de direitos humanos. Eu acho que essa é um ponto muito importante, no caso específico aqui para quem é formador de opinião, mas é importante para todo mundo, para todas as empresas. A Luciana Barreto, amiga querida, jornalista, apresentadora, vai estrear na CNN, ela fez uma provocação dizendo, olha, empresas jornalísticas precisam fazer cursos, treinar seus profissionais na direção de uma cultura antirracista. A universidade, isso faz 20 anos, desde que eu sou jornalista, que eu trato dessa falta de diversidade na imprensa, de modo geral, e de como a universidade é tímida nessa direção. Não apenas as escolas, né, de ensino médio, por exemplo, que não têm uma educação para direitos humanos, mas as universidades também não têm essa formação, e isso faz muita diferença. Demais. Faz diferença na forma como você vai fazer a pergunta, abordar um determinado entrevistado, de que forma que você vai orientar os seus preconceitos já enviesados, já orientados na hora de fazer o seu trabalho, na forma como você vai escolher a palavra correta para se referir a cada entrevistado ou a determinadas situações, né? O fato de você não se achar racista ou machista não significa que você não seja ou não cometa deslizes, falhas, erros e atos preconceituosos. Às vezes até pelo viés inconsciente de uma construção historicamente racista, machista, patrimonialista, que a gente vive numa sociedade desigual como é o Brasil. Então não é só sobre, eu não me acho, eu sou uma pessoa legal. É sobre se achar e ser uma pessoa legal, preparada para lidar com isso. Pensar nessa dimensão da educação para direitos humanos, contra o racismo, tudo isso que eu mencionei, como uma formação como as pessoas se dedicam a aprender língua estrangeira, por exemplo, ou conceitos econômicos, ou de direitos. Quer dizer, por que isso não tem a relevância que outros eixos têm? Daí, se você não está bem preparado para lidar com esses temas, você inevitavelmente vai cometer um deslize que vai ser muito ruim para a própria imagem, para a imagem da empresa, para a imagem do produto, para a imagem do anunciante, para a imagem de quem, em alguma medida, se vinculou à sua forma de trabalho, ao produto que você está produzindo. Além disso, acho que vale a pena também a gente pensar em falsas polêmicas, em falso antagonismo ou liberdade de debate de ideias, de troca de ideias. Algumas ideias são inegociáveis, não cabe debate, sabe? É tipo, sou a favor da liberdade de opinião, ou da liberdade ideológica, ou da liberdade religiosa, e vou chamar uma pessoa para debater religião de matriz africana e outro que acha que as religiões de matriz africana têm que ser aniquiladas. Não, isso não é debate, isso não é razoável. Sim. Né? Isso é violação de direitos. Então, assim, tem um limite também em que medida você vai fazer o contraponto. E essa escolha é uma escolha política ideológica que diz muito sobre quem você é. Quando você leva alguém para... Ou, violência policial. Estamos questionando homicídios cometidos por policiais. Aí vai levar um acadêmico ou uma pessoa especialista que é crítica a essas violações e outra pessoa que, não, bandido bom é bandido morto. Pelo amor de Deus, né, gente? Não dá para debater nesses níveis, porque o que você está pregando é uma violação à Declaração Internacional de Direitos Humanos, ao Código Penal, à Constituição Brasileira, que não prevê, por exemplo, pena de morte, que prevê julgamento justo, que não prevê execução sumária. Então, esse tipo de coisa eu acho que precisa ser
mais bem pensado, mais bem orientado. As pessoas precisam se olhar no espelho, entender que tem equívocos nos seus pensamentos, que não são perfeitos, embora bem intencionados, não são perfeitos, e a melhor forma de lidar com essas imperfeições é estudando, lendo muito e se policiando o tempo inteiro. A espontaneidade, ela não é bem-vinda, especialmente quando você está exposto ao escrutínio público. Agora, uma vez desmascarado, peça desculpa, pega o seu banquinho, saia de mansinho, vai estudar e volte melhor. Melhore. Esse eu acho que é o ponto fundamental. E não agredir o mensageiro, negar. Aliás, Isabela escreveu, acho que para terminar você pode falar do post que você escreveu sobre Grada, que eu acho que é interessante de tratar aqui, das etapas da conscientização do racismo e, portanto, necessárias à superação desse mal. Eu fiz um post nessa segunda-feira, tá lá no meu Instagram, corre lá pra ver, @BelaReis, que é a Grada Quilomba, no livro Memórias da Plantação. Ela fala quais são os 5 estágios, as 5 etapas do processo de uma pessoa branca se conscientizar do seu próprio racismo. Começa em negação, que é negar, né? Não, jamais, que imagina se eu sou racista. Eu não sou racista. Depois vai pra culpa, é quando ela comete o ato racista e ela percebe que ela fez algo que ela não deveria fazer, ou então ela não fez algo que deveria. Mas essa culpa já vem depois que o racismo já aconteceu. Depois vem a vergonha, quando ela enxerga nela uma coisa que ela não gostaria de ver, quando ela percebe que pessoas negras enxergam nela uma branquitude privilegiada, ameaçadora. Depois vem o reconhecimento, quando ela reconhece mesmo esse lugar de, ok, entendi, isso está dentro de mim, eu sou capaz de, sou possível, também passível de errar, também passível de cometer atos racistas, e aceita essa condição de que a branquitude vem com essa bagagem, que é inevitável, que toda pessoa branca já foi, é ou será, ou cometerá, ou deslizará em algum ato racista em algum momento da vida. Não tem como, ainda que seja dentro da sua própria consciência, vai acontecer. E o último passo é a reparação, que é quando começa esse movimento das atitudes antirracistas são colocadas em práticas. Então é quando você abandona seus privilégios, ou pelo menos divide seus privilégios, né, com outros. Ajuda a criar oportunidades. Mexe nas estruturas, muda posições. Então é quando você começa a usar o seu espaço para recuperar, de alguma forma, o dano que foi causado ali pelo racismo nos ambientes que você transita. Então são esses 5 passos que a Grada fala. A gente tem que parar de achar que esse processo é sobre uma questão moral, de se questionar se, mas eu sou racista, e esperar uma resposta que tem a ver com a moral, por ser racista ser algo imoral. E na verdade não é um processo psicológico. Ela fala que é um processo psicológico que envolve realmente muito trabalho ao longo de muito tempo, e a gente tem que começar a se questionar, na verdade, como eu faço para me desprender do meu racismo, como eu faço para desconstruir o racismo que existe em mim. E a partir dessa pergunta, esse processo já é iniciado. É uma questão de se perguntar todos os dias isso. Então, acho que a gente tem que pensar aí o que a gente tem produzido e dado a nossa atenção e nossa audiência enquanto público, e quais são as expectativas que a gente está criando em outras produções. Você está assistindo um programa que... E eu sempre falo isso, o que eu tô esperando, ouvindo ou assistindo um programa XYZ? Se eu estou assistindo um programa jornalístico, pode ser até, enfim, documental, TV a cabo, em série documental da Netflix, e podcast também, vários que eu ouço, que eu gosto, que são super podcasts jornalísticos que eu inclusive recomendo e indico, mas se eles são feitos apenas por pessoas brancas, como são 95%, para não dizer 99%, eu sei que aquele podcast não vai me trazer. Eu sei que aquele podcast não vai me trazer um lugar de vivência racial, um lugar de... Muitas vezes não traz nenhum recorte, não traz nenhuma observação sobre uma possível interpretação racial daquela notícia que está sendo dada. Então a gente tem que estar ciente do que a gente está consumindo, gente. Porque assim, senão a gente vai continuar sendo eternamente pego nesse lugar de estou sendo enganado, sabe? Como se alguma coisa tivesse sido proposta a você ao invés disso. Então vamos também sair desse nosso lugar de inocência, né? De achar que a gente está consumindo um conteúdo X e a gente vai receber Y. Não vai. Vamos mudar o tipo de conteúdo que a gente também tem consumido,
vamos procurar aí que tipo de que expectativa é essa que a gente quer ter e o que vai atender a essa nossa expectativa e sempre continuar cobrando. De todo mundo, inclusive da gente, podem cobrar da gente também. Se estiver ruim, manda um e-mail, angudiquilobas@gmail.com. Fala com a gente lá no Twitter. Não vou ficar muito no lugar de crítica à comunicação, porque isso eu já fiz milhões de vezes, eu faço o tempo todo. Lá no meu Instagram tem um destaque só de jornalismo, que eu falo incansavelmente criticando o jornalismo, como não dá espaço para pessoas negras, como não dá espaço para ideias de jovens, como é muito preso no tradicional, no hegemônico, como tem zero dinamismo. Então isso é uma crítica que eu faço o tempo inteiro. A academia também, já fiz muito, mas o meu ponto aqui é também chamar todo mundo para sua responsabilidade do que você tá botando na sua audiência e, indiretamente, o seu dinheiro. Porque a gente sabe que nessa era de internet, visualização, streaming, pontos do Ibope, tudo isso é dinheiro. Se transforma em dinheiro. Então, onde é que você está botando o seu dinheirinho? Tá bom, queridas? Ok. Então até semana que vem, né? Até semana que vem não passa, semana que vem é carnaval. Sim, nosso episódio especial de carnaval, terça que vem, tá? Pra todo mundo ficar por dentro dos samba enredo, do que vai rolar no carnaval de outros lugares do Brasil, não vamos falar só do Rio de Janeiro. E do que não vai rolar em razão da falta de apoio do setor público e do setor privado também à produção cultural tradicional ao carnaval brasileiro, que tem relevância cultural, histórica e também econômica. Por último, e menos importante, porque a relevância maior é a cultura, são as tradições. Então já estão vendo que vai ser babado, né? Gritaria e confusão no episódio que vem. Falaremos sobre carnaval, a indústria do carnaval. E não só sobre festa e quais são os enredos de escola de samba, tá? Vai ter papo cabeça também sobre isso. Mas vamos falar também sobre festas, melhores sambas enredos. Meu Deus do céu. Muito animada. Socorro, Deus salva essa cachorrinha, eu, de conviver com essa pessoa. Gente, um beijo, até semana que vem. Então, tchau, gente. Fui silenciada mais de uma vez nesse programa. Quero apresentar meus protestos, mas semana que vem estamos de volta. Tchau.